Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Estamos aqui nos preparando, né? Eu sou Miguel Malak, conhecido aqui em Israel, Beersheba, como Mihael Malachi, né? E estou aqui com o Rubem Cherbatsky desde Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Como na semana passada. Agora vamos continuar a história de José da semana passada, Rubens, porque a Parashá Vaiegash, esse aproximou. Vaiegash está em Gênesis 47, 28 até 50, 26. Isso é a parte do Pentateuco da Torá, né? Em Gênesis. A parte Haftará, que é a parte dos profetas, está em Ezequiel 37, 15 a 28. A parte da Nova Aliança está em Lucas 6, de 9 a 16. E o Salmo é o 48 dessa semana, né? Então vamos continuar. A gente tinha parado, né, no cálice, né, no cálice de Benjamim, né, que estava sendo questionado como que o cálice de Benjamim estava, como o cálice de José estava na sacola de Benjamim. O que estava acontecendo? Rubens, explique para a gente o que estava acontecendo. Shabbat Shalom a todos, gente. Vamos continuar como nós tínhamos falado na semana passada. Né? Essa história do cálice realmente é muito profunda, sabe? Mas eu creio que mais profundo ainda é o fato de ter sido colocado na sacola de Benjamim. Não é? Na verdade, são tantas interpretações que a gente pode dar a isso, Miguel. Não é? Na realidade, foi uma forma de que todos os irmãos soubessem de que o mal eventual que Benjamim tivesse cometido foi muito sério, porque era a taça de prata do próprio José. É como quem dissesse, não tem desculpa. Foi uma coisa muito séria que você fez e você vai ficar aqui comigo na realidade. Não é? Independente de todo o aspecto profético que pode ter a taça de prata, e eu continuo falando, a prata no Antigo Testamento, Miguel, é algo que tem um valor profético tremendo por causa do preço, não é? Por causa dos ciclos de prata. Na verdade, era a moeda da época e depois, quando a gente vê realmente por qual preço... Inclusive, Rubens, sim. A palavra prata em hebraico é kesef, que é dinheiro. Kesef. Que é dinheiro. Sim, exatamente. É o dinheiro, né? Então, Jesus não nos comprou com prata, né? Jesus nos comprou, então a moeda que foi usada pelo Senhor não foi a prata, foi o seu próprio sangue. Essa é a verdadeira moeda. Por isso tem uma representação profética muito grande em tudo que você lê a respeito da prata. A verdade é que a partir do versículo 18 do capítulo 44... 44, isso. 18 até o 47, 28. Isso. Então, a partir do versículo 18 do capítulo 44, não é? Você nota o desespero que Judá e os seus irmãos ficam para tentar provar a José que Benjamim não poderia ficar ali de qualquer maneira, porque seria o fim de Jacó. Eles sabiam, eles tinham tido dificuldade para convencer Jacó a deixar Benjamim ir com eles. Só que a fome era tremenda. E aí, né, eles conseguiram convencer o pai e tudo mais, mas chegar de novo em Canaã sem Benjamim, depois de tudo que ele já tinha passado com José, achando que a fera tinha matado por causa daquela vestimenta de sangue que os irmãos trouxeram, quando na verdade foi... Inclusive, Judá faz uma promessa a Jacó, né?
Mas ele diz que se eu não trouxer ele de volta... Eu te dou meus 2 filhos. Eu sou culpado do sangue dele e você faz o que quiser com meus filhos. Na verdade, você tem toda a razão, não é? Bom, a verdade, então, é que logo depois disso, quando você começa o capítulo 45, então você tem, como nós falamos na paraxá anterior, Miguel, um dos trechos mais emocionantes, ou se não o mais, que mexe mais com a nossa alma bíblica, que é a história quando José se dá a conhecer aos irmãos dele, né? Então, José se dá a conhecer aos irmãos. Agora, veja, da mesma forma que Jesus se revelou aos filhos, ou seja, através de maravilhas. Nota que quando José disse assim para os irmãos, eu sou José, vosso irmão. E quando Paulo estava indo para Damasco, ele ouviu uma voz de Jesus dizendo assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Nota como é que existe um paralelo muito grande. Eu sou José, vosso irmão, eu sou Jesus a quem tu persegues. Da mesma forma que os irmãos perseguiam a José. Não é? Então ele se faz revelar em relação à identidade dele. No versículo 5, Miguel, ele diz assim, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, Miguel, amigos do canal Israel no Caminho, quantas vezes nós não passamos por determinadas histórias na nossa vida, não é? E que a gente acha, aos olhos humanos, que o fim é um desespero, que o fim é uma separação, que o fim é a morte, não é? Mas, na verdade, Deus tem planos muito maiores, não é? Como eu falei semana passada, eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Ou então, quando você lê um versículo, Miguel, que diz, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Os meus projetos estão acima, ou seja, nós vamos até uma determinada altura com relação ao entendimento de Deus, mas a sabedoria dele e o fato dele ser eterno, o fato dele andar pela eternidade, dele ser espírito, dele ser infinito, ele simplesmente passeia pela eternidade e ele sabe aonde quer alcançar os nossos corações. Tudo aquilo que Deus faz é para o nosso melhor. Entendamos a gente ou não naquele momento onde as dores acontecem, ele sabe qual é o melhor. Pode ser que neste momento que a gente está nesse tabernáculo, que é a nossa carne, talvez nós não consigamos entender tudo. No futuro, quem sabe no porvir, a gente acaba sabendo os planos de Deus. Por isso é que o justo viverá pela fé. Por isso é que nós temos que parar e entender. Senhor, eu não estou entendendo nada. Por que o Senhor colocou uma taça de prata na minha sacola? Eu não estou entendendo por que o Senhor me fez vice-faraó no Egito. E eles vieram, os 10 vieram, nenhum deles foi capaz de reconhecer, nem pela voz. Independente das vestimentas, da indumentária que ele tivesse, José, Deus fechou os olhos, ninguém chegou para o outro e disse, eu conheço esse cara de algum lugar, porque era o irmão deles, na verdade. Não é? Então, como é importante a gente entender que tudo aquilo que aconteceu foi para a conservação da vida. Essa expressão me chamou muito a atenção. No verso 47, Miguel, do capítulo 45, diz, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, veja só, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha que coisa tremenda, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, se você olha para Cristo, se você olha para a cruz do Calvário, se você olha para tudo que pudesse estar acontecendo no futuro, Deus criou essa história para dizer o seguinte, gente,
tudo aquilo que aconteceu comigo na cruz do Calvário é para guardar vocês em vida, ou seja, para trazer vida para vocês, para vos dar um grande livramento. Qual é o grande livramento? É a salvação. Toda essa história de José aponta para a nossa salvação. Toda essa história aponta para nos ver livre do inferno e poder viver a eternidade junto dele. Essa que é a grande verdade. Ora, então toda essa história que nós estamos lendo dessa paraxá, Vaigash, não é? Ora, se isso não aponta, se isso não prefigura a cruz de Cristo e a sua salvação. E isso, na verdade, Miguel, vamos dizer assim, é graça de verdade. Isso é graça. Isso põe a nossa consciência perfeitamente em paz. Percebe? José é a grande prefiguração, né, de Yeshua. Interessante isso que você está falando, porque ele o nome dele em egípcio é Safenat Panéias, Salvador do mundo. Yeshua é o Salvador do mundo. Ele é. Muito, muito bem lembrado isso. É o Salvador do mundo. Né? Quando José fala para salvar, que nem você falou aí, como é que você falou? Para a conservação da vida. Conservação da vida. Pode ver que ele, inclusive, ele não está nem na linha sucessória de Yeshua. Né? Ele não é um ancestral de Yeshua. Não. José, ele viu, mas ele estava conservando a semente, conservando a vida. Ou seja, se ele conservando a vida, porque Judá veio essa semente que vai dar vida. É verdade, é verdade. Então, isso aí, até Judá teve a sua vida conservada, né? Não é? Mas, como diz a palavra lá em Lucas 17, 25, diz que primeiro é necessário que ele padecesse muitas coisas e que fosse rejeitado por essa geração. Foi exatamente o que aconteceu, Miguel, na verdade. Então, veja só, assim como Jesus afirmava que o Pai o havia enviado para resgatar o que se havia perdido e nos dar vida em resgate por muitos, José disse que não foram seus irmãos que o enviaram para o Egito, mas foi Deus que o enviou para o Egito. É tremendo isso. Então, por quê? Porque sob o teto de José, eles teriam fartura, eles teriam vida e vida em abundância, não é? Por quê? Porque 2 anos já tinham se passado de fome na terra e ainda restavam 5 anos em que não haveria lavoura nem colheita. Está lá no versículo 6. Então, o que acontece? Os irmãos de José voltam para Canaã e contam toda a história a Jacó. Vocês podem imaginar, a Bíblia não fala, mas imaginem como que não recebeu a notícia Jacó de que José era vice-faraó do Egito e que estava vivo. Imagina! Se eu fosse filho de Jacó, eu ia ficar preocupado se ele não ia ter um infarto, né? Com o coração dele, claro, com certeza. Né? Então, os dois capítulos seguintes, então no capítulo 46, Jacó desce ao Egito, e aí no 47 mostra a chegada de Jacó. Eu fico só imaginando como não deve ter sido o encontro, na verdade, entre Jacó e José. Deve ter sido a coisa mais emocionante que tem na palavra de Deus, com toda certeza. Então, Miguel, a gente lê essas passagens que convergem, todas essas passagens, para um ponto só. Qual é o ponto? A exaltação de um homem que estava na cova. A exaltação de um homem que estava na cova. Ou seja, a ideia era exaltar aquele que os homens haviam rejeitado. E então produzir nesses mesmos homens o sentimento do seu pecado de rejeição. Um sentimento de culpa bateu realmente, é incrível. E se a gente pensar bem, percebam que a ausência de José da vida dos irmãos, agora falando mais uma vez de um assunto que a gente gosta, que é profético, sobre o final dos tempos, essa ausência aponta para Israel sem Cristo, vivendo a angústia de Jacó, que é a grande tribulação. Ou seja, quando Israel clamar no final dos tempos, Israel só tem uma saída,
qual é a saída que Israel tem? Buscar a Jesus. E o que está escrito lá no capítulo 41, no verso 55? Faraó disse assim: ide a José. É o que nós temos que fazer. Vamos a Jesus, ide a Jesus. Só o ide a Jesus é capaz de salvar Israel, como o ide a José foi capaz de salvar seus irmãos. Percebe? Então, que figura, Miguel e amigos do canal Israel no Caminho, que figura impressionante não é José em referência a Jesus Cristo. Figura dos sofrimentos e da glória de Cristo. José foi tirado da cova e do cárcere, não é? Nos quais ele havia sido lançado por causa da inveja dos irmãos e daquele falso juízo do tal Potifar, que acreditou que a mulher dele era pura, que acreditou que a mulher dele tinha sido, né, na verdade, que tinha sido assim, que José queria ter algum tipo de relação com ela. Ele sai dessa condição. Talvez ele nem tenha acreditado, talvez é só para não passar vergonha, talvez, né? Ou isso, quem sabe, né? Mas, na verdade, ele sai daquela condição para ser o quê? O dominador de toda a terra do Egito. Não somente isso, Miguel, olha só, mas ele acaba sendo o meio de bênção e o provedor de vida para Israel e para toda a terra, como é Jesus. Então, é evidente que tudo isso é ilustrativo de Cristo. A gente vê um homem posto para todos os efeitos no lugar da morte pelos homens e então levantado pela mão de Deus e colocado num lugar de dignidade e glória. Isso é José e isso é o nosso Yeshua. Para terminar, eu vou deixar 3 versículos aqui de Atos 2, que diz assim, Miguel: varões israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus por isso. Glória Aleluia. a Deus. Isso está em Atos? Atos 2, de 22 a 24. 22 a 24. Maravilhoso, Rubens. Cerrando com chaves de ouro. Amém. E Glória essa a Deus. prefiguração, realmente, José é uma grande prefiguração do nosso Mashiach Yeshua. Shabbat Shalom, Rubens, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Do Israel no Caminho. Agradecemos, muito obrigado pela vossa audiência, pelo apoio e por tudo que está acontecendo. Agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Shalom. Shabbat Shalom.